Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo e irmãs, tudo bom com vocês? Então, vamos aí para mais um vídeo. Ultimamente Deus falou para mim começar a voltar a falar. Eu sei que muita gente não gosta desses estudos, de falar dessas coisas, mas é porque a religião não fala disso hoje, nos tempos de hoje, tá? Então Deus me chamou a atenção. É, eu tava um pouco aí meio afastado, meio deprimido, porque eu tava passando umas lutas, né? Umas lutas espirituais aí. Mas graças a Deus eu me prostrei ao Senhor, né? A vida do cristão é assim, irmãos. É de lutas, é de ataques. Porque quando você traz a verdade, o sistema fala contra o sistema, ele vem babando em cima de você. Não só o sistema, como o próprio espíritos malignos, né, vem te atacar. Muita gente não acredita nisso, né? Mas tudo bem, cada um acredita no que quer. Então o Senhor falou para mim assim, depois de eu ter orado bastante, buscado a presença dele, né, que às vezes a gente perde a unção um pouco, né? Perde a intimidade. Aí precisa restaurar, né? Porque como hoje em dia esse sistema tá atacando de todos os lados, e a gente tem que vigiar todo o tempo para não desviar do caminho. E não é nada fácil a luta do cristão. Tem muitos cristãos já aí perdendo a vida, né? Em alguns países aí que tem perseguições, tá no noticiário aí, né? Mas não são muito divulgados porque a mídia nossa aqui, ela não tem interesse em divulgar essas coisas, né? Então, mas está acontecendo, né? Algumas nações aí, perseguições cristãs, que Deus conforte as pessoas que perderam seus entes queridos, irmãos amados aí que perderam a vida, né? E aqueles que ainda estão aqui, que Deus os proteja, os guarde para que mantenha as vidas deles, se for da vontade do Criador, né? Porque aqui, graças a Deus, tem países que a gente tem a liberdade de expressar nossa fé. Não vai ser para sempre, tá? Porque essa perseguição vai vir para cá também, cedo ou tarde ela vai vir para cá, para nossos países também, né? Alguns outros países, porque isso vai migrar para outros países, não vai ficar só em alguns não. Quando o governo do Inico tiver estabelecido, vai se espalhar isso, né? Por isso que a gente tem que se fortalecer cada vez mais, porque a gente não sabe se nesse tempo a gente vai estar aqui ou não. Espero que eu não esteja, né? Mas se for da vontade do Criador, eu creio que eu vou estar, porque já está próximo, né? Já está acontecendo muita coisa aqui, né? A volta do Messias está próxima, cada vez mais próxima, mas também isso significa que a vinda do Inico também está próxima, né? Porque primeiro, para quem não sabe, tem que vir o Inico, depois que vem o Senhor Salvador. Tem que vir o anticristo primeiro, né? O cavaleiro branco da falsa paz. Chama cavaleiro branco porque é a falsa paz, né? Então por isso que o Senhor falou para mim falar bastante agora que eu tinha parado, né? Tava falando de outras coisas, fazendo vídeo de estímulo, de mais conhecimento, né? Mas agora vou voltar a falar do sistema porque muitas coisas estão acontecendo nesse mundo, né? Para aqueles que não querem ser enganados pelo sistema da besta, né? Que muitos dizem aí que é teoria da conspiração e tudo, mas eu vou fazer o que Deus me manda fazer, não o que o ser humano quer ouvir. Quem quiser acompanhar o canal e pegar conhecimento para não ser enganado, tá aí os vídeos que eu posto. Quem não quiser, vai procurar o que quer ouvir, né? Não estou desprezando ninguém, eu quero que tenha cada vez mais seguidor pro canal, mas não para minha glória. Eu tenho que diminuir para a mensagem crescer. Eu tenho que levar a mensagem, não é o que os outros querem ouvir, não. O meu vídeo não é para falar, agradar ouvidos. Eu não, como diz Timóteo, amontoarão doutor conforme seus desejos. Não. Aqui eu vou falar a verdade bíblica. Vai ter estímulo, vai ter palavra de fortalecimento, de bênção, mas vai ter também confronto, quando precisar, vai ter que ter. Para mim também, não é que eu vou falar. Primeiro, antes de ajudar a tirar a poeira do cisco dos irmãos, eu tenho que tirar a trave do meu olho, e isso eu faço. Então, se alguém comentar aí, ó, cuide com a sua vida, aqui é o canal que Deus abriu para mim. Quem não quer ver, não veja, tá? Eu faço esse canal para ajudar irmãos, levar conhecimentos e abrir os olhos espirituais de quem não quer ser enganado para não se perder no sistema da besta, tá bom? Então daqui para frente eu vou fazer bastante vídeo falando de sistema, tá? Dos enganos, porque muitas coisas já estão acontecendo aí e já está em andamento, né?
Tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é um ator, tá? Pra quem não sabe, igual o Felipe Fogosa. Felipe Fogosa é um cristão. É um ator que se converteu e prega as verdades bíblicas. Esse daqui também é o que fez o Rocha do Tropa de Elite e fez muitas novelas, né? Ele é cristão também. Vamos ver o que ele vai trazer aí pra nós avaliarmos, ver o que tá de acordo com as escrituras e o que não tá. Vamos lá. Você já viu algum papa na sua vida, fazer a mesma coisa que Pedro fez? Fazer a mesma coisa que Jesus fez? Nunca viu. Só que por trás, já estão preparando o funeral do Francisco e você tem o anticristo chegando, que o grande start do anticristo é agora em 2025. Nós estamos debaixo de uma biológica, Glauber. O estado do grande ascensão do anticristo é 2025, ele vai explicar o porquê. Não é que vai começar o sistema agora em 2025. A preparação já está há muitos anos, irmão. Pro anticristo, irmãos e irmãs. Para ele se estabelecer, mas o sistema dele já está aí sendo preparado. Já de muito tempo, não é de hoje. Só não vê os que não estudam, né? Que estão dormindo espiritualmente. Quem está acordado, os despertos, eles percebem, né? Mas a gente se ajuda um ao outro, porque tem coisa que alguns irmãos já perceberam, já entenderam, outros não entenderam ainda, né? Às vezes eu também tenho coisas para me entender que eu ainda não sei, tem coisa para me passar para os irmãos que os irmãos ainda não sabem, é uma troca. Ninguém sabe de tudo sozinho, não. É comunhão, né? Então, o que ele está falando é isso, né? E ele vai falar dos enganos, né? Que tá no estabelecimento do Inico para vir aí. Inclusive das religiões, né? Que já tá aí acontecendo. Vamos lá. A biológica não parou. Ela é silenciosa. Todo dia está voando avião, jogando chemtrail. Eles controlam o clima. Eles produzem neve falsa. Você está entendendo o que está acontecendo? É muito complexo tudo isso. Você pega a neve, você tenta queimar, ela queima, igual um papel. Ela não derrete. É química. Intoxicação o tempo todo. Isso está acontecendo, cara, muito forte no mundo inteiro. Esses fenômenos climáticos, tirando também a inversão do campo magnético que está acontecendo, Ó, campo eles magnético. incrementam Fala isso para as anomalias as pessoas as que não climáticas, estudam, botando. que acredita só no que ouve e diz que isso é estudo. Elas não se aprofundam, ela fala que é teoria da conspiração, que a gente tá falando bobagem. Não sou só eu que falo, não. Aí, ó. Por isso que eu embaso com o canal de outros. Pra mostrar que não sou eu que tô falando certas coisas. Como que é aquele que o Super Shadow falou? O vídeo que ele fez lá que é ondas, é, Kama Sutras, ondas que são lançadas cerebrais, ondas elétricas, ondas de 5G, de 6G, que faz mal para a saúde, que afeta o nosso sentido. Ele está falando mais ou menos isso. Só que não é só essas ondas, não é só efeitos sonoros, é os produtos químicos que são lançados aí para atrair doença. Lembra? Eu sempre falei causa, efeito, solução. Quem é que causa as coisas, irmãos? As pessoas estão dormindo. Os próprios líderes mundial causam o caos na terra, causa a guerra. Não acaba com a droga porque não quer. Porque alguém lucra com isso, irmãos. Alguém lucra com a guerra. Outra, quem traz pestes aí, por aí, tem pestes que saem, vem naturalmente, mas outras, quem joga, são estudo químico nos lugares CIEM, não sei se vocês me entendem, são fabricados e lançados para ver como o povo vai reagir. Vai buscar por uma solução, mas não de Deus. Vai buscar no homem, no governante. Me ajude, pelo amor de Deus. Aí ele vem com a solução, que já tá pronta lá, a solução. Só que ele não divulga para a sociedade. Entendeu? Por isso que as pessoas são manipuladas. Aí são chamados de nomes pejorativos, acha ruim, né? Que nem eu não falo esses nomes, não chamo as pessoas desse nome. Mas muitos falam de gado, de boiada, que todo mundo vai para o mesmo caminho. Lembre-se que Yeshua, nosso mestre salvador, falou: muitos vão pela porta larga, que é conduzida pela perdição. Poucos são que entram pela porta estreita, a porta é Cristo. E muitos são que vão para a porta larga. A maioria vai para a porta larga, irmãos. Porque ela se esforça para ganhar tudo nessa vida. Vai lá, faz faculdade, não que seja errado, mas vai se esforçar para estudar, para falar inglês,
vai se esforçar para viajar, vai se forçar para ter uma vida de ganhos, né? Para poder se sustentar, que não é errado, é lícito, né? Desde que seja de forma honesta, mas perde o tempo de estudar coisas para você não ser enganado, não ser manipulado e achando que não tem nada de mais ser enganado e ser manipulado, porque o engano tem muita coisa demais sim, porque ele vai fazer você perder a sua alma. E muitos não estão se preocupando com a sua própria alma. Está se preocupando em ter uma vida regalada na terra. Né? Então, vai se fazer o quê, né? E aí jogam química, jogam coisas, os governos manipulam, os governos enganam, os governos causam e vem com a solução pronta, que é o que eu chamo de causa, efeito e solução, né? Eles mesmo causam a catástrofe e ele mesmo tá com a solução pronta lá para apresentar às pessoas, a pessoa, pelo amor de Deus, aí. Então, ó, vocês têm que fazer tudo do jeito que a gente falar, certinho, sem contestar, aceite tudo, não seja questionador. É isso, a religião faz isso para manipular pessoas. O governo faz isso é uma tática de guerra. Guerra silenciosa, é o que ele está falando aí. Para lubridiar, para enganar. E joga um contra o outro, né? Funda partidos que não existem, direita, esquerda, machismo, feminismo, para jogar a sociedade como rato, né? Um contra o outro e o próprio povo se destruir a si mesmo. Gasolina deles. Entendeu? É o que eles fazem. E a gente sabe o que vai acontecer. Por exemplo, eu dei um alerta agora para o meu público. Quem mora em São Francisco, na Califórnia, nos próximos 3 anos, repense estar lá. Repense estar lá. Eu já recebi a informação que vai acontecer um cataclisma gigantesco lá. Como também no Rio Grande do Sul. Aconteceu, pô, já. Não, estou falando de magnitude pesada. Quando se fala essas coisas, a pessoa fala, agora vocês são profeta. Irmãos, se você ler a Bíblia, é lógico, quem não lê a Bíblia, para isso eu não vou falar. Está escrito lá que nos últimos dias, tá em Isaías, Ezequiel e Zacarias. Nos últimos dias Deus derramará do seu espírito e muitos jovens profetizarão, muitos idosos velhos terão sonhos e visões, porque no final dos tempos Deus, assim como vai vir a grande apostasia, e muitos vão ter uma fé superficial, uma fé falsa, e vão crer no anticristo como salvador, no sistema da besta governamental, e no sistema religioso fraudulento, vai ter muitos que vão estar despertando. E Deus vai derramar do seu espírito. E isso que ele está falando está certo. Entendeu? Por quê? Porque ele sabe que vai vir. Aí a pessoa parece que se esqueceu da época do bichinho, né? Lá 2019, não posso falar aqui, né? Claramente. Parece que se esqueceu das catástrofes e terremotos que teve em outros países. Parece que esqueceu da catástrofe do Rio Grande do Sul. As pessoas se esquecem facilmente, né? Das coisas. É só fazer o seguinte, sabe o que você faz para a pessoa distrair as pessoas, para ela não ir para a verdade? Dá bastante Copa do Mundo, bastante carná, dá carná para as pessoas, dá carná, para lubridiar os bobos. Aí fala, tá me chamando de bobo. Irmãos, entenda como quiser. Se você se acha que eu tô falando para você, essa carapuça serviu, porque eu não tô falando diretamente para uma pessoa específica que tá aí vendo o canal. Eu tô falando o que tá acontecendo de forma geral na sociedade. Se você se doeu, você avalia, então. Então, cara, é manipulação, velho. Então, te enche de distração, que aí é o prazer das pessoas. Quem ama o mundo e as coisas que tá no mundo, o amor do Pai não tá nele. Por quê? O diabo dá distração, prazeres, são mais... O que segundo a Timóteo fala? Nos últimos dias, virão gente... homens amantes de si mesmo, caluniadores, blasfêmio, incontinentes, desobedientes a pai e mães, caluniadores, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo a aparência da piedade, aparência de bom, mas negando o poder da bondade. Desses afasta-te, a palavra de Deus diz. Então, e aí? O que eu vou dizer mais? Então, o governo dá distração para o povo que gosta de prazeres, de distração, carná, futebol, aí afasta da verdade, afasta de Deus, afasta das coisas que interessam, e os boiada vai acreditando em tudo que o governo fala, não questiona, vai acreditando no que a ciência fala, no que a NASA fala, no que os governos mundiais falam, no que todo mundo acredita em tudo, menos
não vai buscar entendimento na palavra do Senhor. A palavra do Senhor não, tá fora de moda, é distorcida, é mentirosa. Então, vai fazer o quê, né? Vamos lá. Vai acontecer. Você entendeu? E por que essa cidade? Porque lá tem uma falha, né, em São Francisco, e a orientação foi que nos próximos 3 anos, dentro de 3 anos, vai acontecer. Se a ruptura ali da falha estiver alta, não é coisa catastrófica mesmo. E o Rio Grande? Isso vai acontecer. O Rio Grande do Sul já estava previsto acontecer. Tem um documento que eles fizeram que algumas cidades seriam testadas em resistência. O Rio Grande do Sul está lá, computado. Já fiz uma live no meu canal, está restrita hoje no clube de membros lá, falando sobre isso, mostrando o documento. Cara, tudo que é feito, eles dizem que vão fazer. Só que as pessoas não acreditam, ou nem sabem. Alguns não sabem porque estão distraídas, como eu acabei de falar. Outras não acreditam porque falam que é teoria da conspiração, né? Mas os sinais estão tudo aí. O que Cristo falou? Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco do Evangelho de Marcos, a parte do Evangelho que Cristo fala dos últimos tempos. Quando Cristo foi dar esse sino, todo mundo se apartou de Cristo. Só ficou os 12 apóstolos. Para você não ser enganado, precisa de trabalho, irmãos. Você precisa se dedicar, você precisa se entregar a Cristo, você precisa se entregar a Deus. Buscar a face de Deus na palavra, na oração, ter intimidade com o Pai, para você ter esse conhecimento e Ele te dá o discernimento espiritual de você enxergar essas coisas, para você ter sua alma salva. Se você se deixar levar pela narrativa dos governos, da religião, do sistema desse mundo que é uma Matrix, acabou para vocês. Entendeu? Acabou para mim também se eu deixar me levar. Acabou para todo mundo que se deixar levar. Se deixar manipular, lubridiar. Por que você acha que tem tanta distração no mundo e tanto trabalho? Para você se afadigar, ficar cansado, não ter tempo para descansar, não ter tempo para o seu cérebro descansar. Não, aí que ele faz? O dia de folga, toca diversão. Ó, futebol, carná, vai passear, dia disso, dia daquilo outro. Você não tem tempo para Deus, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para estudar coisa que interessa, que vai te edificar, e você fica manipulado pelos governos, pela mídia, pela religião fraudulenta e por tudo. Aí acredita que aquilo é verdade. Aí luta com garras e unha. Não, isso aqui é verdade. Até bate nos outros, grita e é verdade. Quem é você pra falar? Que não sei o que lá, você tá tentando abrir os olhos da pessoa. Quem é você? Você não entende nada. Que não é eu que entendo. É eu que é os governos. É isso, que é aquilo. Por quê? É isso, né? Vai falar e fala isso para as pessoas pra ver. Você só toma cachuletada. Você tá se achando que você é maioral, que você sabe de tudo, que não sei o que lá, vocês são fanáticos, você vai botando rótulo na gente. Vamos lá. Então, eu já questionei algum convidado, não sei se foi você, talvez não. Por que os caras dão sinais? Porque tem que ter uma prerrogativa de livre-arbítrio, ou seja, Isso, eu aviso que eu vou... tipo assim, ele tá falando do filme. Porque no filme eles falam, que nem, Exterminador do Futuro falou dos robôs. Todo mundo zombou, falou que era só ficção, quando os cristãos falavam disso. Hoje tá aí, ó. Tá aí a inteligência artificial, carro autônomo, que não tinha lá atrás. De Volta pro Futuro, o carro voando, né? Não tinha. Existia avião lá nos tempos antigos? Não existia. Como é que criaram? Né? Não que seja errado, serve para nossa locomoção, para nossa benesse, tudo bem, mas eles também usam para guerra. Avião são usados para guerra, helicópteros são usados para guerra, bomba nuclear é para guerra. Todas essas tecnologias, inteligência artificial, vai ser para domínio da sociedade daqui a um tempo. Hoje, nós podemos usar para o bem, mas amanhã vai ser usada para o mal, para controle, para manipulação e para exercer autoritarismo. Entendeu? Como o Hitler. Entendeu? Então, ou outros ditadores que pisaram aqui. Então é isso. Então eles falam no filme para avisar as pessoas do que vai acontecer, para quando acontecer a pessoa não falar, eu não fiquei sabendo, ninguém me avisou. Então, como você tem o arbítrio, não é livre-arbítrio, que eu não acredito mais em livre-arbítrio, que perdeu quando pecou, o livre-arbítrio tinha até, enquanto o ser humano não pecou, ele deu para os anjos, para Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, nós só temos o arbítrio. O que é o arbítrio? De escolher o caminho do bem e do mal, só. O resto é tudo o Criador que determina. Ele usa até os malignos para os planos proféticos dele se cumprir. E as pessoas, quando eu falo isso, não entendem, né? Vai lá, se a pessoa não estuda, ela não vai entender mesmo. Vamos lá. Para não dizer que eu não avisei.
Você tem o poder de dizer sim ou não. Mas isso é uma prestação de conta com uma força maior. Não sei. Tu pode fazer, mas Desde que desse não. aí entra mais no princípio da dualidade. O que é o princípio da dualidade? Não tem certo e não tem errado, tem polaridade diferente. Polaridade masculina e feminina. Não existe uma terceira polaridade. O universo ele é dual. Tem o bem e tem o mal. Tem o certo e tem o errado. Você entendeu? A dualidade, ela promove isso. Olha, para que o mal que você pensa que é mal, ele pode ser visto como uma correção. O nosso corpo humano, ele trabalha 24 horas, o Glauber, para ficar em homeostase, que é um perfeito equilíbrio dos órgãos, células, tudo isso aí. O universo é a mesma coisa. Exato. Ele trabalha para ficar Só em que, homeostase. só que o que ele tá falando, não que não exista o mal. É porque é igual quando você lê a Bíblia, irmãos e irmãs. Lá tá escrito, Deus fala no livro de Isaías, eu crio o bem, eu crio o mal. Eu faço todas essas coisas. O Senhor, e aí? O Deus que é bom cria o mal, entendeu? E quem não estuda a Bíblia não entende isso. Aí vai falar, Deus é carrasco, Deus é mal, entendeu? E não entendeu nada. Não entendeu nada, entendeu? Porque Deus não criou um mal moral assim de você matar, roubar e isso daí, entendeu? Quando Deus fala que eu crio o bem, eu crio o mal é o que ele chama de consequência do seu erro. É a punição do seu erro, é a correção do seu erro. Quando seu pai pega e você faz uma coisa errada, quando você era moleque podia se fazer isso, que hoje não pode, né? Você dá uma chinelada na bunda. Sendo um provocador no seu filho, provocador é um tipo de mal, certo? Mas é um mal corretivo, que não pode ser visto como mal. Você está dando uma correção. É isso que Deus chama de mal, eu crio mal. Porque Deus deixa as consequências dos nossos atos vir para nós, para a gente aprender. Tem uns que não aprendem nunca e continuam insistindo na maldade, no erro. Mas tem outros que Deus permite e a pessoa vê, olha o que eu colhi com as minhas atitudes erradas. Aí ela se corrige, entendeu? Então isso Deus chama de mal. E mal porque ele criou também Lúcifer, né? Que é um anjo, mas ele não criou com o intuito de Lúcifer fazer o mal. Só que ao mesmo tempo ele deu livre-arbítrio. Ele sabia que Lúcifer podia pecar? Sabia. Mas lá na frente ele ia usar, mesmo com toda a malignidade dos anjos caídos e do ser humano que se corrompe e faz maldade, e Deus está no controle de tudo. Por quê? Porque ele sabe que muita gente vai ir para o lado dele e muita gente vai se perder. Por quê? E mesmo os que vai se perder, os malignos, os espíritos malignos, Deus vai estar usando para o propósito dele, para se cumprir as coisas que Deus... Porque por meio de Cristo vai se cumprir tudo, por meio de Yeshua. Entendeu? Então Deus é sábio, irmãos. Por isso que a gente tem que ter fé, mesmo sem entender todas as coisas. Algumas coisas Deus vai nos revelar, nós vamos entender, outras vai ser desígnio dele. E se você tiver fé mesmo, verdadeira no Criador, mesmo sem você entender certas coisas, você vai crer. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Entendeu? Muitos não entendem isso, não adianta explicar. Vamos lá. Então, quando você vê um mal muito grande, é uma força equilibrando uma distorção ao que aconteceu ou que foi promovido por aquilo ali. Só para você ter uma ideia, existe uma pulsação do mundo chamada ressonância Schumann. Você já ouviu falar? É como se fosse o batimento cardíaco da Terra. Essa ressonância ela precisa bater em 7,5, ela chegou a 180. Isso quer dizer que a propensão de fenômenos cataclismáticos, geofísicos, é muito grande, que ela está em descompasso. Nós estamos vivendo um período em descompasso. Isso causa náusea, vontade de dormir onde encosta, dor de cabeça constante. O teu raciocínio praticamente não é o mesmo. É o que está acontecendo hoje. A tua hoje. capacidade de memória foi extinta. Tu não Às vezes consegue lembrar de coisa você ali. esquece de coisas que se sucedeu há pouco tempo, esquece de coisas que normalmente você não esqueceria. A sua capacidade de raciocínio não é igual a que você tinha um pouco tempo atrás, entendeu? Por causa de química, por causa de ressonância, por causa de vibrações sonoras que são emitidas para o nosso cérebro, para os nossos sentidos, entendeu? Isso vem dos poderosos que fazem essas manipulações aí. Só que você vai falar que a Bíblia diz em Apocalipse, uma dessas coisas é chamada na Bíblia de feitiçaria, entendeu? No livro de Apocalipse. Só que você vai explicar para uma pessoa que às vezes a pessoa fala assim que eu não estudei, eu fiz a 6ª série, né? Ah, você é analfabeto. Agora, tem gente que estuda e é analfabeto funcional.
Tem até faculdade. Você vai falar de coisas profundas, ensinos profundos como esse que a gente traz aqui, aí você é louco, você é teórico da conspiração, eu não estou entendendo nada que você está falando, por isso que a gente esclarece, para dar entendimento, para quem está interessado em aprender a verdade, quem não quer ser enganado. Agora, quem não quer se esforçar para aprender, vai aprender coisas do mundo, porque aí é cada um, é a escolha de cada um, ninguém pode forçar ninguém a nada, né, irmãos? Aí é a escolha de cada um. Isso tudo existe por causa da inversão desse campo, por essa ressonância estar desse jeito. Rapaz, é muito complexo, Glauber. Por isso que todo mundo que passa por esse processo se isola muito. Primeiro que você não tem eco. Você vai conversar com quem sobre isso? Então hoje eu tenho meu público, né, que eu converso muito sobre isso. Eu converso também com a minha esposa, mas tem coisa que minha esposa fala, cara, eu não consigo entender isso. Calma, amor, vai devagar. Mas hoje ela já considera muita coisa, porque no início, como a nossa matriz e a nossa base religiosa é muito forte também, que foi se implementado, a gente tem que achar que tudo é uma... E não é nada disso. Até a própria religião, ela tem um componente seríssimo de controle. Sim, lógico que tem. Não questiona, não fala nada. Vai pro inferno. A condição vai te castigar. Não é exatamente assim. Não que não exista a consequência dos seus atos que você vai colher, existe, irmãos. Mas não é do jeito que a religião planta, é isso que ele está falando. Né? A religião, ela tomou conta do cristianismo e manipula as coisas do jeito deles, não do jeito que está nas escrituras. Entendeu? E esconde muita coisa que não foi revelada. E é o que ele vai falar aí, daqui a pouco ele vai falar de coisas ocultas. Aí muitos pensam que coisas ocultas é coisa das trevas, é coisa maligna. Não, coisas ocultas quer dizer coisas não reveladas, coisas escondidas, que não foi revelada. Pode ser coisas escondidas do mal, como do bem. Coisas ocultas pode ser oculta, porque a pessoa usa a narrativa de ocultismo. Ocultismo é do maligno, entendeu? Então, o ocultismo é do maligno, porque eles falam de ocultismo, de coisas obscuras das trevas. Mas quando você fala de coisas ocultas, a própria Bíblia fala, Deus falando, eu vou revelar o que estava oculto, o que estava escondido, o que não foi revelado, entendeu? Então, oculto não quer dizer necessariamente coisas malignas, entendeu? Às vezes pode ser, mas às vezes pode não ser. Coisas ocultas e não reveladas. Agora, se for ocultismo, cerimoniais, aí sim você pode dizer que é maligno, né? Isso é coisa que você estuda e vai aprendendo. Se você não... Tem gente que estuda a faculdade e você vai falar disso e ela não entende. Ocultismo, coisa maligna. Não, entendeu? O significado das palavras é importante, irmãos, a gente saber. Vamos lá. E tudo isso, cara, vão exceção sal da terra. Deixa que eu penso por você. Vai aqui. É isso aí. A igreja, deixa que eu peço por você. Eu te salvo. Senta, eu te dou a salvação. Levanta, senta, levanta. Não fala nada. Você é pecador. Você é isso, você é aquilo. Você não pode. Isso é muito para você. Isso vem da grande meretriz, né? E agora vai culminar com a morte do Francisco, que aí vem o 8º rei e já era, filho. Fiz uma live domingo no meu canal fazendo. Porque o 8º rei. O Papa já é o 8º rei. É o governo do anticristo. Você tem o tratado de Latrão. Concílio de Nicéia. Tratado de Latrão. Desculpa, Latrão, em que a Igreja Católica ela tinha perdido completamente o poder político, né? Completamente. Napoleão acabou com a farra. E aí, na chegada do Mussolini, né, eles fazem um acordo com Pio XI. Mussolini ditador. E aí a Igreja Católica passa a ter o poder político e religioso e o status papal de rei. Aí você vem Pio XI, Pio XII... Constantino trouxe aí vem, Imperador Constantino. A sucessão, mas João Paulo I, João Paulo II... Eu sempre falo aí nos meus vídeos, né? Aí você vê ninguém dá atenção. O Bento XVI, que anunciou... Sucessões de papas, depois de exatamente no dia de Pedro, né? Também, que Pedro, Papa, é pai. Cristo fala, ninguém na terra chamais pai, que só é vosso pai, o que está no céu. Então, Papa é conotação de pai. Então, Pedro não foi o primeiro pai, que eles falam assim, pai da igreja, né? O que significa pai da igreja? É aquele que Deus deu autoridade na terra para... porque por isso que Yeshua falou, Pedro, tu é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja no futuro. Pedro não tinha entendido. Paulo depois foi revelado.
para ele vários mistérios que ele trouxe à tona para a igreja. Então, no dia de Pentecoste, aí que Pedro foi tentar, já foi começar a abrir os olhos do significado de pedra, de líder da igreja. Pai da igreja é simbólico, não é pai, no sentido que os outros não podem estudar a escritura, só a igreja católica pode ler a Bíblia, porque eles esconderam as escrituras há muitos anos, né, dos cristãos depois dos apóstolos, né, que veio depois dos apóstolos. E eles não tinham acesso às escrituras. Igual algumas denominações, não todas, que se dizem evangélica, também fala que você não pode ler a escritura direto. Você tem que estudar com o pastor só. Você não pode beber direto da fonte. Aqui, ó, vai lubidiar outro, seus enganadores. Olha, e aí você vê o Papa Francisco, que é o sétimo, porque o Pio XI já não era rei ainda, porque ele estava no curso, depois do tratado. Aí, a partir do próximo Papa, que começa a considerar como rei. E a profecia de Apocalipse fala do oitavo rei. Né? Então, a consolidação... E o que vem aí? Para Vem quem não viu. se toda a profecia se concretizar, o próximo Papa é o poder religioso que vai ser... Porque vai existir um poder financeiro, um poder religioso, mas tudo vai se unificar. Poder governamental, poder tecnológico, tudo vai ser um só e vai tornar a besta do Apocalipse. É isso. Aí se torna o sistema da besta, né? Que o anticristo já está nas religiões, agindo nas religiões, no sistema dele. Já está no governo, manipulando os governos, para instalar o sistema dele. A tecnologia já está super avançada aí, que ele vai utilizar para lubridiar, para prender as pessoas, para manipular, entendeu? Por isso que é necessário estudar as coisas espirituais, irmãos. Porque se não estudar, muita gente vai pro valo, infelizmente. Não é o que a gente quer. Cristo até, Yeshua até chorou por causa disso, né? Mas, infelizmente, é o que vai acontecer, porque é a escolha de cada um. A pessoa quer escolher o mundo, quer escolher os prazeres, não quer abrir mão do seu tempo de prazer. Oh, que prazer! Só prazer. Não estou falando que não pode ter prazer. Deus criou o mundo para a gente ter prazer. Mas não você, quando Deus fala, buscar o reino do céu em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas, ele não falou simbólico, ele falou literalmente. Tem coisa na Bíblia que é simbólica. Você tem que saber o que é simbólico e o que é literal. Então, quando você, mesmo coisas lícitas que você põe na frente da sua comunhão, da sua intimidade com o Pai, de buscar a palavra, buscar entendimento, de buscar intimidade, de orar, aí você já está pecando. Entendeu? Você está colocando coisas desse mundo na frente da sua relação com o Criador. Entendeu? Que eles vão unificar a moeda, tudo aquilo que a gente já sabe que vai acontecer. Eu estou te falando que na China agora você compra a tabela íris e dá mão. Que recentemente o pessoal estava pagando R$700 aí para o brasileiro doar sua íris lá em São Paulo. A OpenAI. As pessoas não acordam, nunca acordam. Todo mundo foi, cara. Foi que nem gado. Foi lá. Entendeu? Então isso vai acontecer. O comprar e vender será condicionado por um sistema operacional novo que vai controlar a finança. Por isso que no nosso projeto, a parte do nosso business, o nosso cliente internacionaliza o capital, porque eu acho que na fila a América vai ficar por último. Então ele consegue dolarizar o patrimônio e não ficar refém de um sistema hoje. Por isso vai que acontecer, então, Glauber. vai querendo, porque o que ele está falando aí? Que vai derrubar o dólar. Por isso que está tendo guerra, porque as nações, inclusive a China, está trabalhando, e outras nações, junto com a China, para derrubar o dólar, para instalar uma moeda deles, né? Só que aí até os Estados Unidos vai aderir essa moeda, porque vai acabar com o dólar. Cedo ou tarde o dólar vai ser extinto. Como a outras moedas no antepassado, se vocês estudarem, foi substituída por outras, né? Mas só que agora vai ter uma moeda única digital, que vai controlar o mundo todo. Cada nação vai ter uma moeda com seu nome, diferente. Mas vai ser a única moeda digital. Onde você só pode comprar e vender se você obedecer o sistema. Se você for penalizado, você vai ter uma punição. Vai ter punição para quem desobedecer o sistema governamental. Aí vai ter pontuação. Conforme a sua pontuação, você ou vai poder comprar ou vai ser impedido de comprar. Entendeu? Vai acontecer isso daqui a pouco. As pessoas duvidam. Teoria da conspiração. Já está quase caminhando para isso. Já não tem quase dinheiro de papel já. Quase em nenhum lugar usa mais dinheiro de papel.
Não vai ser uma prerrogativa só do papel. Isso vai acontecer. O oitavo reino está chegando também. Então você tem a tecnologia, que vai ser como nunca antes a gente viu. Você tem uma pessoa que vai trazer a paz para o mundo, É, que a gente já sabe que isso já está o anticristo já está sendo encaminhado, encaminhado, principalmente pelo Gerald intermediado. Trump, o Gerald Kushner, Gerald esse aí é o Kushner. cara que... Aí a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, diz lá, irmão, mas não é bom trazer a paz no mundo, acabar com... Lógico que é, irmãos, mas o que está por trás disso, a cortina de fumaça, que quem não estuda não entende. Isso é um engano, é uma falsa paz. Vai ter essa paz momentânea, de 3 anos e meio, depois vai acabar, vai voltar as guerras. Entendeu? Por quê? Porque nenhum homem vai trazer paz à terra, só Yeshua. Mas esse homem vai enganar porque ele vai falar que ele é Cristo. Aí vai lubrificar muita gente. Já estão adorando aí, já vi vídeo dele, as pessoas adorando ele, vai trazer paz entre Israel e muçulmano, e depois a paz vai se estender para as outras nações. Que muitos estão falando, ainda não é a paz que está na Bíblia, porque não está sendo com outras nações, já está intermediando com outras nações. Só que são muitas nações, né? Não é assim de uma hora para outra. Entendeu? E ele não precisa falar que essa paz é de 7 anos, que nem muitos pintam aí. Pode ser, de 7 anos essa paz? Sim, é de 7 anos. Mas ele não precisa verbalizar isso. Faça uma paz de 7 anos aqui. Ninguém vai saber de quantos anos é essa paz. Mas a gente sabe que vai ser de 7 anos. Porque está na escritura. E tudo que está nas escrituras se cumpre. Que são profecias. Entendeu? Então, quando, lá em 2 Tessalonicenses, vocês leem lá, está escrito, quando disser paz e segurança, Deus fala que vai vir repetindo a destruição, e de maneira nenhuma escaparão. E aí? Como é que vai? Então a gente já está vigilante nisso aí já, os cristãos genuínos. Vamos lá. Faz a conciliação. A gente tem o poder religioso, que vai ganhar uma proporção maior, e você tem o anticristo chegando, que o grande start do anticristo é agora em 2025, o start do governo dele, não é que agora ele chega. Agora começa a preparação exata para que ele possa aparecer na frente, que vem do Emirados Árabes. Então, final de 2026 para 2027, já pode ter certeza que estabelece o governo do anticristo aqui na Terra. Sistema do anticristo. Aí tá tudo lascado. Porque vem de lá. A informação que eu tive foi que vem de lá. Tem que rir para não chorar, porque o negócio vai ser feio. Vou perguntar, qual é a fonte? Não posso falar fonte, porque isso é prerrogativa pessoal, entendeu? Não quero aqui influenciar ninguém a nada. Sim. Mas assim, cara, Deus fala com a gente, cara. Eu não sei que dificuldade é essa que todo mundo tem. Ele conversa com a gente, cara. Porque a pessoa não busca o Senhor, não tem intimidade com ele. Não é aleatório, não é qualquer um fala. Eu acho que o que os caras fazem aí, cara, é uma brincadeira. Mano. É religião que tá falando. Essa quiromancia, essa bibliomancia, isso aí não existe, cara. Isso aí não produz nada pra ninguém. Você pode ver aí que tá todo mundo pagando preço, todo mundo ferrado e repetindo uma coisa que nem vivem aquilo que repete. O padrão não tem nada a ver com isso. Jesus é completamente oposto ao que esses caras fazem, bicho. Totalmente oposto. A religião é disruptivo desde a sua essência. Tipo assim, anda só, meu irmão, vai descobrir teu caminho. Tu tem uma missão para cumprir. O trabalho o tempo todo, não é ficar sentado e parado, não. Eu vou vai trabalhar pro reino. Tá resolvida a minha vida, agora eu vou me aposentar. Vou botar meu chinelinho e vou curtir minha aposentadoria. Isso não existe, cara. Não tem paz aqui. É trabalho. É trabalho. Só uma paz outra parada lá. Aí a gente vai poder dar uma descansada, eterno. sei lá o que é cair levado. Mas aqui é para mudar o padrão dessa terceira dimensão. É isso que eu ia falar. Fazer as pessoas ascenderem, cara. A gente tem um trabalho a ser feito aqui. Trazer a luz, trazer o reino do Messias. Não importa, irmão. Não é nessa terra, é trazer para dentro da pessoa. Para ela aceitar Cristo como Salvador, né? Antes que seja tarde e perca a alma. Vamos lá. Tu tá jogando. Eu falo assim de maneira descontraída, mas não é brincadeira não, irmãos. Tô falando de um assunto sério aqui, né? Porque às vezes a pessoa vê eu dando risada aqui, fala que eu tô achando que é teoria da conspiração, que eu tô zombando de brincadeira. Eu tô falando de um assunto sério, viu? A concha pro mar, devolvendo, o mar atrás disso. Tô fazendo a minha parte, irmão. Tu tem que fazer a tua parte. E a parte não é convencer ninguém a estar num lugar com você. Tá falando de igreja, denominação. Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Vai beber direto da fonte da escritura. Tu acredita que Deus está vivo?
Tu acredita? Sim, Deus sabia, né? Então, assim, você já leu a Bíblia? pouco. Pouco. Eu já li. Então, assim, o que me interessa é o Novo Testamento, que é a hora que entra o mestre. Não Né? é que ele está desfazendo do velho. É que o velho é como sombras, como a Bíblia diz. A própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que acontece, é importante o Antigo Testamento, mas aquilo é sombra para o que é maior, que é Cristo, que é a nova aliança. Por isso que ele falou que ele prefere eu também. Porque a base da relação com Deus verdadeira é a partir da graça, do Novo Testamento, da nova aliança. No antigo já passou, já fala antigo. Antigo, que é velho, caducou. Tá lá na Bíblia, não sei o que tô inventando. Se a gente for ver aquela Vamos história ver os ali, religiosos as aí. maravilhas que já aconteceram, pelo princípio básico, quando ele monta a suposta igreja, quem é o primeiro Papa? Pedro. Você não sabe, né? Cara de pau, né? Aqui, ó. Papa quer dizer pai da igreja, É o né? meu padrão aqui. Mas de não é todos- do sentido católico, que nem. Não é, porque o próprio Yeshua falou: ninguém na terra chama pai, porque só um é o vosso pai que está no céu. Então, essa história de pai, de chamar os outros de pai, o Papa de pai, e que Pedro é, é o pai da igreja é simbólico, gente, que ele é o líder, né? Ele é o primeiro, depois de Cristo ele é o alicerce lá, as paredes, como fala na Bíblia, né? Depois veio o apóstolo Paulo, depois nós que somos as pedras vivas, é enxertado no corpo de Cristo, é isso. Então, sempre Simbólica não, e espiritualmente aí é mais fácil falando. mesmo. Pela ideia da formação, Pedro, que é a rocha, e sobre ti erguerei a minha igreja. Exato. É Pedro. Aí. São, se eu não me engano, 112 papas de Pedro para cá. 112. Né? Aí você vai conhecer a história de Pedro. Os prodígios. Cara, onde ele chegava, dizem, a Bíblia faz uma referência que até a sombra dele curava as pessoas. Então eu parto da prerrogativa que se foi Jesus que instituiu Pedro como sendo o primeiro Papa, vou botar assim, Papa, para poder ficar fácil. Ele está imbuído de todos os dons que Jesus ordenou através dos apóstolos, que ele é um dos apóstolos, no dia de Pentecostes, que ele recebeu lá o dom do Espírito Santo, com todas as suas maravilhas, os 9 dons lá e tal. E ele reproduz isso, porque ele é um eleito do Criador, através de Jesus, para poder criar essa igreja. Sim. Você já viu algum papa na sua vida, fazer a mesma coisa que Pedro fez? Fazer a mesma coisa que Jesus fez? Ter uma prerrogativa de atuação na comunidade local, mundial? É lógico que a pudesse- gente tem que ficar atento com isso, porque o anticristo também faz milagre, como eu já falei em outros vídeos. Ele vai vir com prodígios, sinais e maravilhas de todo engano para os que perecem. 1º e 2º Tessalonicenses. Então a gente tem que ficar atento com isso, né? E os dons, não é todo mundo que tem todos os dons. Os dons, pode ler lá em Efésios que Cristo distribui como ele quer os dons. Para quem ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Os dons não são mais manifestados em alguns, por quê? Porque as denominações que acham que tem que controlar os dons da pessoa. Você tem que exercer esse dom. Não, o dom é dado pelo Espírito Santo diretamente. Você busca os dons, se for da vontade de Deus, ele vai dar o dom que ele quer para você. Você não pode impor, eu quero esse dom. Você pode buscar, falar para o Senhor, eu quero tal dom. Se ele quiser dar esse dom para você, ele vai dar, senão ele vai te dar outro. E você tem que se conformar com o dom que ele te deu. Eu tenho discernimento, todo cristão tem que ter, o discernimento de espírito. Mas outros dons, que nem eu, não tenho dom de cura. Mas eu tenho o dom de orientar na palavra, né? Outros dons eu tenho. De profetizar, que é proferir da palavra, do que está lá, de orientar, de ensinar na palavra, entendeu? O caminho é certo, mediante a palavra. Agora, outros têm dons de cura, outros têm dons de outras coisas, mas não é todo mundo que tem o mesmo dom. Vamos lá. Aquilo que Jesus reproduziu, aquilo que Pedro reproduziu, nunca viu. Nunca viu. Mas é porque cresceu demais? Ué, mas e daí? Porque as igrejas Mas pentecostais aí faz milagres direto, mas quem tem discernimento de espírito vê que não é de Cristo aquilo lá, não.
E o próprio Yeshua falou, nem todo que diz Senhor, Senhor, está lá no reino dos céus. Naqueles dias me dirão, então nós não expulsamos demônios, não fizemos maravilha, não curamos enfermos, não vos conheço, aparta de mim, vós que praticais iniquidade. Não estou falando que você não tenha que ter dons e manifestá-lo, mas de acordo com o que a Bíblia ensina. Quando você usa os seus dons para lubrificar, enganar as pessoas, aí você já está fazendo a vontade do diabo. É esses que Jesus falou, não vos conheço, né? Porque eles receberam até dom, né? Mas estão a serviço das trevas, entendeu? Então Jesus não conhece esses daí, entendeu? Eles usam a religião e fazem milagre para enganar, que é o anticristo. Não falou que o anticristo não é só o anticristo pessoa, é o anticristo sistema também. As pessoas só vê na pessoa do anticristo. O sistema religioso tem muitos milagres lá sendo feito. Mas se você tiver discernimento de espírito, você vê que não é de acordo com o que está na Bíblia. Entendeu? É para Viu os lubrificar. prodígios ali acontecendo? Nunca nada. Zero. Mas ninguém nunca para pensar sobre isso. Por quê? Foi massificado, irmão. Se tu pensasse diferente, goleirinha, filhote. Entendeu? Ó, obedece. A missa, ela é feita em latim, de costas para todo mundo. Ninguém entendia. Quem vai entender, irmão? Pô, aí, tu tem a palavra de Deus, a Bíblia, mas você tem ao longo da história a Vulgata, a Septuaginta, as transliterações. Foi alterado ao longo do tempo muita coisa. Até você chegar em Constantino. Não é alterado o que ele quer dizer. Não é a Bíblia foi alterada. As transliterações, que é as traduções, que foi traduzido, teve alguns erros nas traduções. Isso que ele está falando. Por isso que ele fala de transliterado. Entendeu? E tiraram livros. A Igreja Católica também tirou, né? Constantino tentou emplacar Mitra, mas não deu certo. O mitraísmo. Aí o que ele fez? Ele pega Jesus, enxerta uma história, Um falso faz Cristo, a bagunça toda um falso e tenta Jesus, controlar tudo. Jesus pagão. Imperador E quando você Constantino começa a fez isso. estudar, aprofundar cada vez mais, tu vai se chocando. Só que quando você estuda mais, Jesus vai ficando maior do que ele sempre foi para você. Ele é muito maior, mano. Ele é muito maior. Só que ele não depende de nada disso aqui, ó. Ele é. Você entendeu a parada? Não depende de nada O que da fizeram aqui foi um terreno. carnaval para usurpar da presença dele, para poder... exato. Que são todos, tá, gente? São todos. Pessoal aí. Mas a forma já nasce adulterada. Porque depois, mesmo com a saída lá de Lutero, que era um dissidente da Igreja Católica, as raízes são muito católicas ainda, na composição. Então, cara, tudo foi adulterado. E a tudo foi protestante mexido são pra as filhas, controle. né, da católica. O tempo todo. A grande Primeiro eles meretriz, compravam né, medo. de Apocalipse. E se você batesse de frente aí, Jezabel. Bom, heresia, vou parar herege, aqui, irmão. queima. Muito isso aí. obrigado, tá? Aí entrou um terceiro Se elemento. inscreva no canal, badalhe o sininho para receber as notificações e bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Até o próximo vídeo, fui, abraço, compartilha o vídeo, hein, irmãos, para chegar.